Leandro. Olá você, sintonizado com o SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Estamos de volta, sim, para mais uma participação no Guia do Campo, que é a maior vitrine de produtos de alta tecnologia do agronegócio brasileiro. E em especial, nesta oportunidade, a gente fala deste suplemento mineral que tem conquistado o produtor desde o seu lançamento, Matsuda Foz de Produção. Uma formulação realmente de alto padrão, porque desde sua matéria-prima até o produto acabado, este suplemento mineral é analisado, então a gente garante realmente a qualidade desse produto e os resultados são observados por todo o Brasil, em diferentes propriedades, aquela pequena, aquela média, aquela grande propriedade tem utilizado o Matsuda Foz de Produção. A gente fala sobre ele então nesta oportunidade, vamos trazer também matérias que demonstram os bons resultados a campo e temos o bate-papo técnico hoje com o Marco Antônio Finardi, médico veterinário da Matsuda. E neste programa separamos aqui um especial, a gente vai falar sobre elas, as fêmeas, uma categoria bastante exigente que precisa de um suplemento mineral adequado, Matsuda Foz de Produção. E para abrir a nossa participação, vamos trazer uma matéria que foi realizada na fazenda Retiro do Meio. Matsuda, 65 anos na vida e no campo. Visitamos no município de Planaltina, no Distrito Federal, a fazenda Retiro do Meio, que cria bovinos da raça Canchim e cavalos manga larga. Os animais são criados completamente a pasto e são vendidos para todo o Brasil. Esta é mais uma propriedade em que os nossos produtos são utilizados com sucesso. O gerente da fazenda conta um pouco desta história e ressalta ainda a utilização da técnica integração lavoura-pecuária, além da utilização do Matsuda Foz Reprodução, que é utilizado anualmente no período da estação de monta. Aqui a gente usa reprodução para os animais na estação de monta. Está tudo empreendendo bem, graças a Deus, está tudo dando certo. A fertilidade aumentou bastante. O bezerro nasce bem, com bastante saúde, as vacas permanecem gordas o tempo inteiro. A gente acompanha bem, né? Todo dia está com gado e vê que o resultado está excelente. Planta a soja, depois que colhe a soja, a gente joga a semente de capim, incorpora e deixa ele vir, né? A semente do capim vir. O resultado é muito bom, né? O gado come bem e tem pastagem período de seca, né? O tempo todo. Aqui a gente usa o braquiarão e a semente MG4 da Matsuda. Nós aqui da Fazenda Retiro do Meio usamos e recomendamos para todos vocês que tiverem interesse em ter um gado com boa qualidade, use o produto da Matsuda. Ele ressalta ainda a qualidade no atendimento da Matsuda e do nosso representante na região. Não, tá, o atendimento aqui tem o caso aí que sempre está aqui prestando serviço para a gente, né? Sempre está aqui orientando a gente como deve usar o sal, né? Fazer os manejos do pasto, essas coisas todas. Então a gente pede, né? Liga para ele quando está perto de acabar, né? Antes de acabar ele já chega com sal. Nosso representante que acompanhou a visita fala da propriedade e destaca o aumento na taxa de prenhez do rebanho, que hoje atinge 90% com o uso do Matsuda Foz Reprodução. Fala também sobre a estratégia em associar suplementos minerais de qualidade a uma pastagem de qualidade. Ele se refere à técnica integração lavoura-pecuária, que foi implantada a princípio para melhorar a qualidade das pastagens. Já há 3 anos nós atendemos essa propriedade e a história dela é o seguinte: quando começamos a trabalhar aqui, essa propriedade tinha apenas uma média de 130 a 140 cabeças animal. Devido ao fato de trabalhar com o gado canchim, com produção de matriz e tourinhos a pasto, a campo. E com o passar dos anos, nós vínhamos trabalhando junto, vínhamos fazendo integração lavoura-pecuária com o sistema Santa Fé, com isso maximizando a produção. Após 3 anos de trabalho contínuo aqui com os produtos Matsuda, devido à alta exigência nutricional desses animais, nós já estamos aqui hoje, mesmo com a integração, com bastante área de produção de grãos, e já estamos aí no patamar de 240 cabeças, o que tem nos ajudado bastante. Aquela área inicial da entrada nossa lá, hoje ali serão feitos 2 anos de produção de grãos, após esses 2 anos voltaremos à pastagem. Começamos usando aqui as braquiárias, inicialmente MG4, agora passaremos aí para o braquiarão e no próximo ano, após esses 2 anos de produção, passaremos aí para uma mombaça, uma tanzânia, um pânico de alta produtividade. Sempre visando, focando aqui o aumento do rebanho.
Já estamos aí com os índices zootécnicos também bastante aqui, né, dentro dos padrões desejados pelo seu Sérgio Chacon. Estamos aí numa média hoje de 90% de índice de emprenhez em relação ao rebanho dele de matrizes, né? A desmama dos bezerros aqui é feito com os nossos produtos. Top bezerro, os bezerros já são desmamados aos 6 meses de idade, com a mesma faixa de peso anteriormente desmamados. Então, assim, com esses anos de trabalho, alguns trabalhos que foram feitos, juntamente essa integração e os nossos produtos, esses resultados têm sido favoráveis. O aumento da capacidade aqui da fazenda praticamente que dobrou. Então, o seu Sérgio Chacon tem estado muito satisfeito desses últimos anos, fazendo aí, consequentemente, uma melhor rentabilidade também da fazenda. Muito bem, tem uma matéria demonstrando na prática os bons resultados a campo. E como a gente sempre diz aqui na Matsuda, a propriedade rural é o último laboratório, onde o produto passa pelas últimas análises. E é o produtor que faz esse trabalho, né? Ele que coloca o produto à prova e se não der bons resultados, o produtor é inteligente, ele vai mudar. Agora, muitos pecuaristas Brasil afora têm utilizado o Matsuda Foz de Produção e seguem utilizando esta formulação porque realmente, como a gente viu na matéria, os resultados aparecem. E agora a gente vai entender por quê, no bate-papo técnico com o Marco Antônio Finardi, médico veterinário da Matsuda. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao Guia do Campo. Muito obrigado, Alessandro, e também um bom dia aos amigos que nos acompanham. Bom, hoje a gente fala sobre as fêmeas, é um especial a respeito desta categoria animal, que basicamente ela é apontada como a mais exigente que temos, né? Agora, a minha primeira pergunta é a seguinte: qual que é o papel da suplementação mineral na formação dessa matriz? Bom, Alessandro, a gente sempre acaba batendo na mesma tecla, mas isso é muito importante. Primeiramente, o produtor tem que ter consciência do que? Das funções dos minerais dentro do organismo de um animal, né? Esses minerais aí, nós trabalhamos ao redor de 14 minerais essenciais, e esses minerais eles apresentam as mais variadas funções dentro do organismo animal. Desde a formação do osso e a sua estruturação, com o uso de cálcio, magnésio, fósforo, até para que a gente tenha a produção das células de defesa, ou seja, macrófagos, linfócitos, todos esses elementos minerais serão demandados, serão utilizados em todas essas funções. Então, o que ocorre? Se nós não temos aí a mineralização bem feita ou o fornecimento de minerais na proporção correta desses animais, todas essas funções acabam sendo desbalanceadas, ou seja, o animal jovem, então, na sua formação, ele não cresce, não se desenvolve corretamente, são casos aí como nós temos casos de raquitismo, consequentemente também o sistema imunológico, que no início da vida vai se formar, vai se desenvolver, vai começar a produzir as células específicas de defesa, também não se desenvolve com tanta intensidade, tornando esse animal mais susceptível a adoecer e, consequentemente, aumentando aí a chance desse animal vir a óbito. Além disso, também, se pensando na vida reprodutiva, na fase reprodutiva desse animal, quando o animal é jovem, está em crescimento, não cresce só o corpo, os órgãos também crescem, os órgãos também amadurecem. Consequentemente, se nós não temos níveis minerais corretos na nutrição desses animais, nós temos também o que? Animais tardios sexualmente, ou seja, animais que demandam um maior período de tempo, uma maior idade para se tornarem aptos a se reproduzir. E, consequentemente, tudo isso acaba demandando o quê? O maior custo de produtividade, o maior custo de produção e com menor retorno, animais menos eficientes, animais que geram mais gasto, que demandam mais e não produzem com tanta eficiência. Então é importante o produtor ter a consciência que desde os primórdios da vida é necessária a suplementação mineral correta. A gente tem que lembrar que o início da suplementação mineral ela não é diretamente ao animal, mas sim diretamente, onde eu suplemento a matriz então, através do leite, suplementa o bezerro. E assim inicia-se a suplementação mineral e toda vez que nós ajustamos e fornecemos corretamente um bom suplemento mineral, a matriz ela também acaba
fortalecendo, fornecendo um aporte maior de minerais ao bezerro ou à bezerra e, consequentemente, o ciclo ele se desenvolve, onde nós melhoramos, então, o desenvolvimento dos órgãos, também do sistema reprodutivo, desenvolvemos também o sistema imunológico, consequentemente, nós temos animais mais saudáveis que conseguem produzir com maior eficiência. Muito bem, dando sequência à nossa participação, vamos conferir a campo os bons resultados com Matsuda Foz Reprodução, na matéria que foi realizada lá na Fazenda Ascoli. Matsuda, 65 anos na vida e no campo. No município de Campos de Junho, Mato Grosso, fomos à Fazenda Ascoli para conversarmos com seu Valentim Vinhembark. Atuante na pecuária de corte, ele utiliza o Matsuda Foz Reprodução na mineralização do rebanho e, primeiramente, nos diz o que é necessário além da suplementação mineral para que haja um bom resultado neste trabalho. É um pasto de qualidade, não tem nem o que ver. Isso acho que em primeiro lugar, antes de ter salo ou coisa, tem que ter pasto. Se não tem pasto, não adianta nada dar salo pro gado se não tem pasto para comer, né? Cliente Matsuda há muitos anos, Valentim observa algumas características dos animais bem mineralizados. Achei que os animais ficam mais com o pelo mais liso, não fica arrepiado, vamos dizer que a produção é muito melhor. E o gado fica mais, parece que mais descansado, mais tranquilo, né? Estou mexendo com ele e estou gostando de achei o resultado, né? É puro no coxo, quando come é o dia que quiser. Permanente. A Matsuda agradece a oportunidade, seu Valentim, por abrir as porteiras da sua propriedade e nos atender. Obrigado. Muito bem, eu volto aqui o bate-papo com o médico veterinário Marco Antônio Finardi, após conhecer um pouco do trabalho do Sr. Valentim lá na Fazenda Ascoli, ele que utiliza o Matsuda Foz Reprodução, que é o tema do nosso programa. A gente falava agora há pouco da importância dos minerais na formação de uma matriz, e agora eu quero focar em um aspecto bem interessante da suplementação mineral, que é a inclusão dos microminerais nas formulações, né? No começo lá dos estudos quanto à nutrição animal, se notou a importância do fornecimento de um macromineral que ficou famoso, até hoje o produtor realmente tem essa ideia de que é um dos minerais essenciais, fundamentais, e realmente que é o fósforo, né? Um macromineral. Agora, os microminerais vieram depois com peso, com importância nas formulações também, e qual que é o papel primário deles nessa questão da reprodução do animal? Bom, Alessandro, é muito importante o produtor ter essa consciência. Esses minerais, principalmente os microminerais, têm toda uma função na estruturação do sistema reprodutivo dos animais, ou seja, na formação, no desenvolvimento, no amadurecimento e na produção também das células reprodutivas. Se nós falamos aqui das fêmeas, então nossa produção dos óvulos. Esses óvulos, esses óvulos, eles precisam ser o quê? Viáveis, eles precisam ter a capacidade de receber um espermatozoide para que então seja formado um embrião. E isso acaba demandando esses minerais. Então aqueles produtores que acreditam que não se preocupam com microminerais na nutrição mineral dos animais, sem sombra de dúvida, tem uma maior chance de o quê? De ter menos eficiência reprodutiva no rebanho. Vale sempre, e é sempre importante nós ressaltarmos que os produtores, de um modo geral, eles se preocupam muito com quanto tem de fósforo numa formulação, mas se esquecem dos outros minerais. E o que leva ao sucesso da suplementação mineral não é o fornecimento exclusivo de um ou outro mineral, mas sim o balanço correto de todos esses elementos minerais. Independente se são macrominerais, ou seja, se são exigidos em grandes quantidades, ou se são microminerais exigidos em pequenas quantidades, todos esses minerais apresentam funções dentro do organismo animal e apresentam o quê? Necessidades. Se os animais não recebem todos esses elementos minerais, consequentemente ele não vai conseguir produzir com eficiência. Por isso o sucesso da suplementação mineral, bem como da nutrição dos animais, consiste no quê? Em um balanço correto de todos os nutrientes. Só assim nós conseguiremos fazer com que os animais produzam com eficiência. Então é muito importante o produtor, quando avaliar um suplemento mineral, não olhar só quanto tem de fósforo, mas analisar também quanto tem de micromineral nesse produto, ou seja, selênio, zinco, cobalto, manganês, cobre, todos esses elementos minerais são importantíssimos.
E outra coisa importante, avaliar sempre a matéria-prima empregada para a produção desse suplemento mineral. Toda vez que nós temos fontes à base de sulfato, nós temos fontes de maior qualidade, nós temos fontes aí que oferecem uma maior biodisponibilidade, ou seja, os animais eles vão apresentar uma maior capacidade de absorção e utilização desses minerais. Então vale sempre o produtor observar e trabalhar com empresas idôneas, empresas realmente sérias, empresas que se preocupam com o quê? Em produzir um produto de qualidade para trazer benefícios e rentabilidade ao produtor. Bom, o Matsuda Foz Reprodução basicamente é uma síntese de tudo que o doutor falou até agora, um suplemento mineral que tem essas matérias-primas com melhor biodisponibilidade, produto que passa por um rigoroso controle de qualidade, por isso que ele gera os resultados que a gente observou na primeira matéria, por exemplo, como auxiliando ali no aumento do índice de prenhez, né? Sem sombra de dúvida. Matsuda Foz Reprodução, como você disse, é tudo que nós falamos aqui resumido dentro de um saco de produto, onde nós nos preocupamos com matéria-prima empregada, nos preocupamos com o balanço de todos os minerais de maneira correta, suprir a exigência dos animais. Como você disse no início, os animais de cria são os animais mais exigentes da propriedade. Se nós não nos preocupamos com essa exigência, se nós não atendemos essa exigência, a primeira coisa que cessa dentro da propriedade é o quê? A eficiência reprodutiva. Os animais param de ciclar, param de se reproduzir. Isso é uma defesa normal dos animais ao ambiente onde eles foram adaptados. Então isso é extremamente importante, o cuidado do produtor frente ao suplemento mineral a ser utilizado. E lembrar de uma coisa também, a suplementação mineral ela não é feita para o quê? Para que a gente fique mudando de produtos de empresas. Toda vez que nós mudamos de empresas, nós mudamos muito de produto, isso acaba demandando um grande período de tempo para o quê? Para que o animal se adapte, para que o animal tenha circulante os níveis corretos. Então é sempre importante trabalhar com produtos de alta qualidade, como Matsuda Foz Reprodução. O produto tem todos os macrominerais essenciais para os animais e uma alta concentração de microminerais, exatamente para suprir a exigência desses animais, torná-los imunologicamente eficientes, ou seja, que esses animais consigam produzir células de defesa que combatam os micro-organismos patogênicos e, além disso, tenham aí um sistema reprodutivo totalmente apto ao quê? A produzir as células reprodutivas, a essas células reprodutivas serem fecundadas pelo espermatozoide e assim, então, produzir o produto final, que é o quê? O bezerro. Mais detalhes e para fazer também o seu investimento no Matsuda Foz Reprodução, 1832262000, nosso telefone aqui da Matriz. Representantes estão por todo o Brasil, temos ainda informações através do nosso portal, matsuda.com.br. Só acessar matsuda.com.br, inclusive para conhecer os níveis de garantia do Matsuda Foz Reprodução. Está aí imagens do nosso portal, você vai clicar na esfera Nutrição Animal e vai ter acesso então a informações a respeito do Matsuda Foz Reprodução e do portfólio completo que a Matsuda tem com diferentes produtos para diferentes categorias, espécies animais e épocas do ano também. Além de conferir matérias que demonstram os resultados a campo e ler artigos técnicos com os nossos profissionais e convidados do portal também. Estamos ainda nas principais redes sociais. Bom, o bate-papo nesta oportunidade foi com Marco Antônio Finardi, médico veterinário da Matsuda. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Alessandro. Um ótimo dia. Aos amigos que nos acompanharam, Matsuda aqui sempre à disposição dos senhores. Qualquer dúvida ou esclarecimento, fiquem à vontade, entrem em contato conosco. Nós estamos aqui realmente para auxiliá-los. Um forte abraço a todos e até a próxima. Ficamos por aqui e a partir de agora retornamos aos estúdios do Guia do Campo, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alessandro Souza e Marco Antônio Finardi, uma ótima terça-feira para vocês e para toda a equipe da Matsuda aí em Álvares Machado, no estado de São Paulo. Obrigado por terem nos apresentado detalhes sobre o Matsuda Foz Reprodução, que é um produto fundamental para o pecuarista multiplicar resultados, aproveitar esse momento tão importante que a natureza proporciona e também este momento econômico em escala global. A nossa pecuária brasileira precisa estar cada vez mais competitiva e com a tecnologia da Matsuda fica muito mais fácil. Produtor rural, entre em contato com a equipe da Matsuda ligando no 0 operadora 18 3226 2000. Troque ideias, fale do seu perfil de agronegócio, tire dúvidas, obtenha maiores esclarecimentos e invista no Matsuda Foz Reprodução. Você também pode fazer essa aquisição em um dos representantes Matsuda que estão espalhados por todo o Brasil no site matsuda.com.br. Você fica sabendo a localização geográfica do mais próximo. Matsuda, 65 anos na vida e no campo.
Agora são 9h56 pelo horário brasileiro de verão. Prosseguimos com o Guia do Campo ao vivo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.